Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria farmacêutica. Uma indústria que no Brasil é constituída de aproximadamente 400 empresas que, se somado os seus faturamentos, representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. E para falar desse setor está conosco o presidente da Takeda Pharma, Ricardo Marek. Marek, é um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Você como presidente da Takeda Pharma, uma empresa que tem uma história mundial de mais de 230 anos, um faturamento global da ordem de 16,4 bilhões de dólares e que está entre as 15 maiores do mundo. Pontualmente no Brasil, você ocupa a posição de 8º lugar como a maior do Brasil, empregando mais de 2 mil trabalhadores diretos e, neste ano, completando 60 anos de mercado. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, eu que agradeço o convite e espero colaborar em muito ao longo dessa semana aqui com você para explicar um pouco mais da indústria farmacêutica, os seus relacionamentos e, obviamente, buscar explicar um pouco mais para o seu assinante e para o paciente as questões da indústria. Muito obrigado. Ricardo, a indústria farmacêutica está entre as líderes em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ela tem investido em média mundialmente algo em torno de 15% a 20%, promovendo assim produtos e soluções para atender melhor a população. Vamos chamar uma reportagem que contextualiza um pouco melhor esse cenário para que a gente possa falar a respeito. As multinacionais do mercado farmacêutico investem de 15% a 20% de faturamento em pesquisa e desenvolvimento, o que significa bilhões de reais. Segundo a Pharma Brasil, ano a ano, as farmacêuticas brasileiras têm aumentado os investimentos. Em 2013, foram aplicados cerca de 6% do faturamento, o equivalente a 516 milhões e meio de reais. A indústria nacional ainda não é forte na inovação radical, aquela que desenvolve a molécula, mas está crescendo na inovação incremental, reformulação de medicamento existente com ganho de qualidade. Mundialmente, a média de investimento em inovação da indústria farmacêutica alcança 21% da receita, enquanto outros setores investem cerca de 5%. Ricardo, realmente é curioso perceber tamanho é o investimento da indústria farmacêutica em pesquisas e desenvolvimento, diferente de outros setores da economia, como bem mencionado na reportagem, que na média é da ordem de 5%. Agora, quando a gente analisa pontualmente as indústrias nacionais, se percebe um investimento abaixo do que é o investimento médio global, que não é de 15% a 20%, mas algo em torno de 10% a 8%. A que fatores podemos atribuir o baixo investimento da indústria farmacêutica nacional? E a burocracia tem alguma interferência direta neste fator? Sérgio, na minha avaliação, como empresa multinacional, representando obviamente aqui a minha empresa, que é uma empresa multinacional que praticamente investe 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, o grande ponto quando você traz para indústrias nacionais aqui no país, aqui no Brasil, é que basicamente o grande ponto, o grande viés é o funding, é o recurso, é o dinheiro. Então, quando você tem acesso a grandes fundings globais com um baixo custo do dinheiro, você obviamente consegue fazer um melhor processo de investimento e retorno. Quando você está no Brasil, você tem que recorrer a funding público, por exemplo, o BNDES, que tem bons fundings, mas o processo obviamente é mais lento. Diferentemente quando você está numa empresa multinacional, cuja alavancagem muitas vezes é menor do que a alavancagem de uma empresa nacional. Eu não vejo a questão burocracia como um grande viés, mas eu vejo muito mais pela questão do funding, do recurso, o dinheiro, como um viés para essa alocação de praticamente 20%, como basicamente as multinacionais fazem para desenvolver novas moléculas. Ricardo, ainda falando sobre pesquisas e desenvolvimento, é verdade que para se criar um novo remédio, se desenvolver uma molécula, é necessário um investimento médio da ordem de $1 bilhão? Sérgio, na realidade não é apenas um novo medicamento. Eu diria que é um medicamento inovador, é uma molécula inovadora. Então vamos entender esse processo. Para que você inicie um processo de uma molécula inovadora, você vai demandar entre 10 a 15 anos de pesquisa. São mais de 5.000 possibilidades para que no final desse período você tenha a única molécula sobrevivente que vai atender aquela demanda específica para o paciente.
Ou seja, são anos e anos de pesquisa. Só para te dar um exemplo, você tem centros de pesquisa como o nosso no Japão, onde você tem praticamente 1.200 pesquisadores trabalhando constantemente para buscar moléculas inovadoras. Ou seja, são bilhões e bilhões, sim, de dólares, de reais ou de euros de investimento para que a gente consiga, no período de 10 anos, ter uma molécula inovadora. De fato, é um volume muito grande. Este realmente é um fato curioso e dessa forma a gente ilustra que esta é sim uma indústria de capital intensivo. Isto relatado pelo presidente da Takeda Pharma, Ricardo Marek. Ricardo continuará conosco e amanhã comentará sobre um sério problema, que é o descarte inadequado de medicamentos, que é um problema nacional de saúde.